Carla, hoje eu vou ficar mais de perfil pra começar o podcast. Pra fazer aquela análise, não tem? Aquela análise aqui, ó, porque a gente já vai terminar. Aliás, eu vou ficar assim, ó. Eu até passei um batom aumentando, assim, os lábios, né? Pra ver se, será que realmente fica bem, assim, pra mim? Um lábio maior, aquela coisa toda. Porque assim, além de tudo pele hoje... bem trabalhada. E porque além de tudo hoje, a gente tá com uma novidade, né? Olha a nossa tela. Sim. Porque assim, gente, eu vou contar pra vocês. Às vezes as pessoas, elas não têm noção dos lugares que os nossos convidados falam que estavam. Então, a nossa novidade agora é essa. A gente vai mostrar. Mas pra vocês conhecerem a nossa convidada deliciosa de hoje, vocês vão ter que esperar o quê, Carlinha? Roda a vinheta! Larissa, que prazer te receber aqui! Muito prazer, meninas, conhecerem vocês. Animadíssimas. Legal! Nossa, já chegou aqui, o negócio é alto astral. Aqui a energia te pega, né? Pegou. Gente, nós tava contando aqui, ó, que hoje a Carla já trabalhou no hospital por algum motivo que ela não me contou ainda, ela não dormiu. Eu já fiz uma endoscopia, já fiz um projeto de um guarda-roupa infantil. Ai, que e lindo. também já paguei várias contas aqui desse escritório. Então, hoje nós estamos assim, ó. Ó, a gente tá no pique. E a nossa noite termina, né? É bem longa, vai longe hoje, hein, gente? Ai. Lari, conta pra gente um pouquinho o que você faz, como é que funciona o seu trabalho. Sim, eu sou esteticista e eu trabalho na clínica Carnieleto, junto com meu esposo, que está ali nas imagens. Ele faz a harmonização facial, acho que por isso que a Carla estava falando da boca, do lábio, né? Então, a gente casou o nosso trabalho, né? Eu trabalho com a parte de pele, de análise de pele, cuidados de pele, tecnologias também, lasers. E o Daniel trabalha com a parte da harmonização, que são os injetáveis, o Botox e por aí vai. Então, juntos a gente faz esse casamento lá na clínica de trabalhar com o rosto das pacientes, enfim. Gente, quando você começa a fazer Botox, você não consegue mais ficar sem. Eu entendo até, assim, pra mim é um investimento, né? Porque é vida, Botox é pra vida. Todos nós. E sempre antes daquela viagem, você também, quer estar tudo em dia. Certeza. Gente, a paciente vai viajar, ela já marca, quero fazer uma limpeza, quero fazer um procedimento, quero ir viajar com o Botox em dia. Com certeza, né? Porque depois você fica olhando suas fotos, você fala assim, nossa, olha só, a minha sobrancelha tava caída, por que eu não fui fazer um Botox antes de fazer essa viagem? E as fotos é pra sempre, pra né? Sempre. Então... Você tá naquela paisagem maravilhosa, fazendo fotos lindas, mas... Aqui, ó. Ô, Lari, deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, assim, quando a gente fala de harmonização facial ou mesmo corporal, eu acho que alguns limites, eles estão sendo ultrapassados. Sim. Né? E eu acho que, primeiro, as pessoas, elas estão com uma tendência de ter uma distorção de imagem muito forte. E segundo, que eu acho que elas não estão encontrando o limiar do o que eu estou fazendo para melhorar e o que eu tô fazendo pra ficar excedente. Vocês têm muito esse problema na clínica? Esse assunto é muito comentado e até, infelizmente, isso afasta algumas pessoas de procurarem os procedimentos por terem esse medo, né, de ficarem artificial, de mudarem o rosto, né? Então, assim, aos poucos a gente vai, educando, né, o paciente, mostrando que não precisa ter exageros. E óbvio, né, realmente a gente não... É o nosso perfil também, a gente não gosta. Claro que pode até existir perfis de pessoas que gostam de coisas que vão modificar o rosto. Então, assim, manter o que a pessoa é, a essência dela, não necessariamente... Então, antes eu acho que para se promover, a harmonização, ela veio com isso de modificar, olha o antes e depois. Então, a gente fica menos no antes e depois, nas transformações, e procura sentar para a paciente, conversar, entender o que ela quer, né? O que cada paciente precisa, valorizando cada ponto de cada um.
E realçando o que tem de melhor naquele rosto, o que dá pra ficar mais equilibrado, né? E isso é um assunto muito polêmico, mas hoje a gente já vê que tem como e tem muito procedimento. Os estímulos de colágeno, por exemplo, né? Ele só vai manter ali fazer a tua aquele pele, seu banquinho, né? Manter a pele, a tua idade como está. O que são os tratamentos preventivos, né? Quanto mais cedo a gente começar prevenindo, menos vai ter que precisar de transformações. E ninguém quer isso, realmente. Mas isso afasta muita gente que poderia estar se cuidando. E tem muita paciente na faixa, por exemplo, dos 60 anos que procura a clínica. Realmente, quando tudo caiu, porque é uma fase crítica, é uma fase, né? É uma fase que a velocidade do envelhecimento é muito maior. Sim. Então a paciente procura quando já está tudo muito escorregou tudo, né? Então, assim, às vezes por falta de informação. Então, por isso que eu falo, infelizmente, não tem isso desde cedo, esse medo. Então, aí já não tem o que fazer, a gente melhora, mas muitas vezes essa paciente, ela já tá com a autoestima bem derrubada, né? Com 60 anos, não tem, ela quase que assim, se olha, a gente coloca a paciente para se olhar no espelho quando vê na clínica e a gente percebe que muitas pessoas não fazem isso. Não querem se olhar. Assim, se olham, mas assim, não se reconhece. É bem isso. E eu acho assim, hoje também a gente tem um acesso um pouco maior, principalmente aqui no Brasil, aos procedimentos e a esse tipo de trabalho. Só que também a gente tem profissionais não capacitados que hoje em dia podem fazer esse tipo de trabalho e acabam acontecendo vários efeitos colaterais graves, eu diria, né? Em decorrência de quanto mais invasivo, mais efeitos adversos pode ocorrer. Então, assim, o ideal é ir menos, ir aos poucos, né? A gente sempre peca pelo menos. Se o paciente, a gente analisa que precisa de 3, o Daniel analisa, né? Que precisa de 3 seringas. 4, ele sempre vai colocar uma menos, vamos avaliar, ver se você gosta, daí 1 mês, 2, a gente faz mais, vai sentindo, colocar a paciente de novo no espelho para ela sentir, se reconhecer e se gostar, né? É muito engraçado. A minha irmã também é dentista, o Daniel é dentista, né? Dentista, a minha irmã é dentista, só que ela não é aqui de Cascavel, a minha irmã mora em Medianeira. E ela trabalha com harmonização facial. Aí a primeira vez que eu fui fazer boca com ela, eu fui colocar a boca. Gente, era assim, ó. Sério, era assim. Eu também, ó. Eu era triste. Aí eu fui colocar, ela pôs desse mesmo jeito. Colocou lá um pouquinho, falou, ó, agora chega. Vamos esperar não sei quantos dias lá, depois você volta e a gente vê. Aí eu cheguei lá, falei, pode botar mais. Ela olhou pra mim, limites. Mas sabe que eu acho que o que a Lari estava falando aqui é uma coisa interessante de não esperar chegar nos 60 para tentar e falar assim, meu Deus, agora eu preciso fazer alguma coisa. Uma vez eu vi uma reportagem da mulher do Roberto Marinho, ela já morreu, enfim, né, bem velhinha, mas ela falou sobre essa questão de beleza. Veja, ela poderia investir o quanto ela o que ela quisesse investir. Mas ela falou uma coisa que me chamou a atenção, que ela falou assim, eu decidi envelhecer com naturalidade. Então, quando eu completei 70 anos, eu tinha 70 anos, não querendo parecer com 40, mas, assim, ela estava muito bonita. Então, o que ela quis dizer? Que ela usou bons cremes, que ela fez bons tratamentos, estimulou colágeno. Imagino que tenha sido isso. Ela não detalhou, mas ela não fez nenhuma cirurgia plástica que revolucionou o rosto dela, que teve que esticar, que daí que o pessoal fica brincando, né? Que passou um vento, né? Tipo Gretchen, assim, que a pessoa fica... Então, assim, ela realmente foi uma velhinha com cara de velhinha, mas bonita. Né? Com qualidade, saudável, sabe? Uma pele saúde, saudável. Isso mesmo. Vocês sabem quem que eu acho que é um exemplo de quem está envelhecendo? Assim, ó, eu olho pra ela e eu penso, gostaria. Letícia Spiller. Gente, que maravilhosa. Dá a impressão que ao passar do tempo ela só melhora. Ela só melhora. Olha, tem muita tecnologia por trás disso. Sim. Tem muito estudo do envelhecimento por trás disso. E não é só os procedimentos, com certeza. É todo o cuidado da saúde, né? A nossa pele, ela só reflete... a pele é um órgão que reflete a saúde do nosso corpo também, né? Então, a gente estuda muito envelhecimento. E realmente, a nível celular, ele
começa muito cedo. Então, mais uma vez, né, falando da prevenção, não deixar que tudo aquilo acontecer. E provavelmente ela teve acesso a tudo isso, ela sempre cuidou da imagem, né, devido à atriz. Então, ela tinha essa preocupação, mas a preocupação de sempre manter essa naturalidade. Eu acho que essa é a tendência, eu acho que isso veio, essa questão da harmonização, da naturalidade. Harmonização, isso, né? Com naturalidade, vamos colocar, né? Ela é uma tendência que veio aqui. Mas a gente vai conquistando os pacientes aos poucos, eles vão entendendo que não precisa modificar, que realmente isso é pra ficar bom. Gente, vocês não estão vendo ela muito de perto aqui, não. Não sei se a nossa câmera ela é high definition o suficiente. Ela não tem um poro no rosto. Gente! É a base. Não é, Carla? Não tem um poro. Tem um poro. Ai, Poro, né? Lari, deixa eu te perguntar. Agora, existe uma época específica? Você pode fazer tal coisa, não pode pegar sol. É melhor você fazer no inverno, é melhor você fazer no verão. Vai viajar. Quanto tempo antes a gente deve fazer? Vai viajar, é melhor programar antes, tá? Sempre antes, né? Igual eu falei dessa ansiedade da paciente sempre viajar. Essa semana uma paciente vai pra Europa e me mandou: Lari, não tem horário pra limpeza de pele agora, essa semana. Aí eu falei assim, olha, vai tranquila, tipo, tá muito em cima, depois na volta a gente faz. Então, sempre é melhor programar antes. Por exemplo, o Botox, ele não gosta muito de calor. Então, às vezes a paciente quer fazer antes da viagem e vai pra praia. Daí, tipo, não vai durar teu Botox. Então, tem alguns procedimentos. Mas, assim, a questão de fazer no verão, no inverno, praticamente todos os procedimentos podem fazer. Só que, lógico, que você não vai se expor ao sol após um laser, né? E para uma praia aqui em Cascavel, a gente não tem praia, não tem piscina, não costuma tomar sol. Então, dá pra gente fazer no inverno ou no verão. Mas a questão é que alguns procedimentos podem ficar alguns hematomas, sim. Uns mais, outros menos. Então, por isso, sempre se antecipar antes de viagem. A gente fala ali uns mesezinhos antes, né? Pra tá tudo ok. Quando é um estímulo de colágeno mesmo, a gente fisiologicamente, para começar esse estímulo, são 30 dias pra pele começar a ficar bem. Aí agora verão, todo mundo com viagem marcada pra verão, todo mundo quer fazer a corporal. Então, assim, a gente demora pra ter os resultados. Então, o ideal sempre começar antes. Agora, tá? Emagreça no inverno, começa agora. Usar biquíni no verão. Então, sempre a gente vai analisando a agenda da paciente, assim, como que tá? Tem viagem? Não, vamos esperar, deixar pra fazer depois, vale mais a pena, vai durar mais teu Botox fazer depois, aguenta aí, vamos fazer outra coisa agora. Sim, até porque o Botox precisa de um retorno, né? Precisa de 45 dias? 15 dias, 45 dias. 15 dias, então precisa ter uma organização de fazer todo esse tempo, até pro Botox agir, né, e tudo mais. Então, realmente precisa. E outra, né? Limpeza de pele antes de viajar de jeito nenhum. Eu falo igual fazer unha no pré-viagem. A gente vai fazer tem a unha do pé. A gente tem essa regra, né, aí Carla? Você anda de tênis. O teu pé vira uma dói. Então, Todo mundo. Gente. Eu vou fazer minha unha porque eu vou viajar. Não é pra fazer a unha. Eu já tive uma experiência horrível nas primeiras. Infeccionou demais. E era muito calor. Foi nas primeiras viagens, né? A gente vai aprendendo com as viagens, vai né? aprendendo. Infeccionou. E daí saía pus. E daí eu não conseguia colocar tênis, eu coloquei uma sandalinha e assim, eu lembro que escorregava meu pé assim de tão infeccionado. Ai, que não tinha remédio, não tinha... Eu falei, gente, aí a gente tem a gente vai aprendendo cada viagem, a gente fala, a listinha de farmácia, ela vai crescendo cada viagem, porque cada perrenguinho assim, a gente foi aprendendo. Tem que levar isso, tem que levar isso. Tem que levar esses dias, a última viagem gastamos R$600 na farmácia. Eu falei, meu Deus, eu só peguei o básico agora. O meu marido, você vai ser presa, tudo de remédio levar. A gente vai aprendendo, né? O que fazer. Mas todo mundo fica afobado em viagem. Gente, o que tem de cliente na semana ligando? Eu quero. Gente, calma. Não é pra fazer agora. Curta a viagem. Isso aí. Curta a viagem, com certeza. Essa coisa de remédio. Desculpa, pode falar. Deixa eu falar uma coisa. Uma vez eu tava organizando a minha mala e daí a menina que me ajuda em casa, ela olhou assim pra mim e falou assim, você tá doente? Eu falei, não, é porque a gente vai viajar e precisa
precisa levar. Eu sou a louca da necessaire, da farmacinha, porque já passei também perrengues e de falar, meu Deus, eu não tinha uma aspirina, não tinha uma dipirona. E eu, num país em que eu não falava a língua e eu tentando explicar na farmácia que eu queria uma dipirona. Isso foi o caos. E por exemplo, nos Estados Unidos não se vende dipirona. E eu, por exemplo, paracetamol. E paracetamol e água pra mim é a mesma coisa. Eu também. Eu já levo estoque de dipirona quando vai para os Estados Unidos. Com certeza. O antibiótico não tem receita, então uma consulta, né? Pra você achar uma consulta lá, pra você pagar uma consulta, foi o teu orçamento da viagem, quase. E o tempo, né? E eu já precisei de antibiótico em viagem. Dei sorte que era ali um país que ainda tava dando pra comprar sem receita. E depois embarcamos pra outro país com receita. Eu falei, cara, que sorte. Porque foi... É bom sempre visitar o médico, né? O de rotina, que é o ginecologista, cada um tem o seu, né? E falar que vai viajar e pedir. Eu peço pra minha médica, eu falo, viu? Doutora Tassiana, te amo. Falou, tô indo viajar pra tal lugar. Porque cada lugar também tem algumas coisas que precisa diferente na farmacinha. Né? México é um tipo de medicamento que você precisa levar diferente, né? Países aqui da América Latina que é bom levar alguma coisa, né? Pra problemas intestinais, por exemplo. Né? E aí ela me dá uma receita. Ela fala, ó, aqui, isso aqui, pra isso, pra aquilo. Mas me liga antes de tomar. Se tiver alguma coisa, manda uma mensagem que eu te respondo. Eu falei, beleza. Porque daí o teu médico já tá sabendo que você vai viajar. E se você mandar uma mensagem, se não for paciente chato, né, que manda mensagem a cada 15 minutos, né, você fala, ó, aconteceu isso, que eu tomo. Ah, você fez a minha farmacinha? Fiz. Então tá bom, toma isso, isso e pronto. Aí você não fica naquele perrengue louco num país sem saber falar a língua muitas vezes, perdendo o tempo da sua viagem, a menos que seja uma coisa muito grave, né? Mas assim, se for uma infecção urinária, né? Enfim. E a gente escuta, de amigos e colegas, sempre tem uma coisinha, né? Não, a gente já teve pessoal que contou aqui pra gente que quebrou o pé em viagem e veio arrumar o pé aqui. Ficou com o pé quebrado andando de moto. Com medo de parar a viagem. Lari, mas falando em primeiras viagens, qual foi a sua primeira viagem pro exterior? Ou a primeira, assim, que fez você pensar, eu quero isso pra minha vida? A primeira viagem foi no ano que a gente abriu a clínica. Eu acho que foi a primeira de vocês também, Buenos Aires, né? Acho que é a primeira de todo mundo, né? Aí meu marido, vamos e tal. Aí eu falei, não, você tá doido? A gente acabou de abrir a clínica. Isso fazem 13 anos. Esse ano a gente fez 13 anos de clínica. Foi a primeira viagem, a gente ainda não estava casado, a gente tem 10 anos de casado. E você tá louco? A gente acabou de abrir, vamos gastar? É você que segura? Não, foi a primeira viagem, cara. Foi até eu saber. E agora eu que quero passar o cartão todo. As promoção. Buscas ali. Olha, promoção. Aí a segunda foi pro Chile. Também, né, cara? Você também, né, cara? Então, aí a segunda pro Chile foi assim, uma amiga chamou, tem um pacote, vamos. No segundo dia já tava decidido, já tava pagando e já vamos. Perfeito. E daí depois a gente foi pro Caribe no outro ano, que meu marido conhecia bastante o Caribe, ele viajava todo ano com o pai dele, quando era solteiro, era uma coisa deles, assim, ir pro Caribe. Vou levar você pra conhecer. E daí depois... Qual parte do Caribe? A gente foi pra Aruba. Ele já conhecia tudo sobre o Aruba. Ele tinha isso. O Dani começou a viajar muito cedo, porque a mãe dele ia muito para os Estados Unidos, foi várias vezes. A mãe dele tem escola de inglês e eles levavam os alunos, né? Ai, que delícia! E eles conheciam muito. Mas o pai do Dani, isso veio da família dele, porque a minha primeira foi para Buenos Aires e falei, meu Deus, né? Mas veio da família dele, porque o pai dele já conhece mais de 60 países, ele também... quer conhecer o mundo, sempre, pelo menos uma vez no ano, faz um país diferente para conhecer. E o Dani, né, acabou acompanhando. E depois, quando casou comigo, eu acho que ele me passou essa vontade, sabe? Que hoje é a mais ansiosa de viagem lá em casa sou eu. Hoje ele que segura, Carla, as viagens, né? E daí a gente foi conhecendo. Aí aquela coisa que a gente estava comentando antes, vocês têm filho? A gente não tem filho ainda, mas daí que foi assim, lá 2 anos de casado, eu falei, não, vamos fazer uma viagem bem legal. Aí depois a gente tem filho, combinado? Combinado. Daí a gente foi pra Tailândia. Eu falei, não, tem que ser uma viagem diferente. Uma
viagem. Coração, toda vez que alguém fala Tailândia, eu quero assim. A Tailândia, Eu amo esse país. Aí foi a viagem tão assim que eu falei, não, agora a gente só focou na viagem. Trabalha pra ver, trabalha e viagem. Vocês fizeram o combo ali, Laos, Vietnã e Tailândia, ou só fizeram Tailândia? Ai, Carla, foi a primeira viagem diferente que a gente fez, até pro Dani, assim. Então a gente foi só Tailândia. E a gente voltou e ficou falando, ai, Vietnã, ai, esse ano a gente tava olhando um pouco lá, mas esse ano eu olhei tudo. Esse ano tá difícil, hein, Caro, cara? tá caro. Tá difícil. Infelizmente. O que a gente pagava antigamente nessas passagens, esse ano tá difícil. Depois vocês vão ter que dar assessoria lá pra gente, porque... Tem que acionar os buscadores e as técnicas, né, para conseguir valores Mas mais acessíveis. na verdade, a gente está enfrentando uma crise no mundo aéreo, no Brasil, principalmente. Por quê? O que aconteceu? Isso vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso, eu vou falar isso depois na live, mas eu já vou comentar aqui com vocês. O mundo das passagens aéreas, ele é como se fosse uma bolsa de valores. Então, ele é baseado na oferta e na procura. O que aconteceu? Nós tivemos uma 1, 2, 3 milhas, que ela inflacionou o mercado. Então, o que aconteceu? As pessoas perceberam que elas podem viajar. E aí o mercado começou a ficar lotado. Só que não houve investimento em aviões, em estrutura e em contratação de funcionários. Então, hoje a gente tem muito mais gente querendo viajar do que o equipamento disponível para levar essas pessoas. Então, o que se faz? Os preços vão lá para cima. E o que antigamente os brasileiros principalmente viajavam para os Estados Unidos, hoje eles conseguem perceber que o mundo não é só a América do Norte. Hoje os horizontes se abriram muito. Então, a maioria das pessoas está querendo Europa, Ásia, África. E aí, o que está acontecendo? Nós não temos estrutura para que todas essas pessoas possam viajar. Então, a gente coloca o preço lá em cima e viaja quem pode. Então, a realidade que nós estamos vivendo no momento, ela é essa. Que análise, hein, gente? Socorro! Nunca tinha pensado nisso. Socorro! Quem trabalha com isso, como eu e a Babi, a gente acaba sabendo quando acontece, né? Olha, tem um valor aqui para tal lugar que tá legal, né? Mas assim, se você for aleatoriamente ficar procurando uma passagem, realmente fica difícil. Você fala assim, paguei barato. Antigamente, você falava assim, paguei barato na passagem, né? Você falava com prazer, assim, né? Paguei barato na passagem. E hoje já é algo bem mais complicado, né? Tem que economizar em outras coisas. Isso aí. E me conta uma coisa, depois de todas essas andanças pelo mundo, existe algum um perfil, um estilo de viagem do coração? Frio, calor, deserto, floresta, montanha, praia? O que é o queridinho de vocês? Você sabe que a primeira coisa que eu olho para um destino, não sei se é essa dica que vocês dão, mas eu já vou dar a minha dica. Pode. A primeira coisa, tal lugar. Eu olho o clima. Eu tenho que escolher o lugar com o clima. Eu prefiro o clima mais quente para aproveitar as coisas. Não que não seja maravilhoso uma viagem com montanhas e neve, que é incrível, mas eu prefiro o clima mais quente. Eu sou desse time também. Você também? Eu também. Se tiver, assim, muita cultura e cidade, uma prainha lá no meio, olha... Adoro a natureza, né? Que tenha coisa ao ar livre pra fazer. A gente gosta bastante. Foi mudando, assim, o estilo de viagem com os anos, assim. Antes a gente procurava viagens mais de aventuras, fazia até trilhas e coisas, assim. Mas hoje a gente tá meio preguiçoso. Tá ficando mais velho, acho, sei lá. Não sei o que tá acontecendo. Tá ficando mais preguiçoso, assim. Querendo mais conforto. É ciclo. A gente já conversou com bastante gente aqui, de todas as idades, e algumas pessoas falaram sobre isso. Que são ciclos. Que você tem uma época que você está muito interessado em trilha. Aí passa, você fala, estou muito interessado em gastronomia. Depois, estou muito interessado em ir para países bem diferentes. Estou muito interessado, enfim. Então, assim, são ciclos mesmo, né? Eu acho que vai depender do espírito que a gente está no momento. Às vezes, precisa descansar um pouco mais do que cansar, né? Enfim. E tem roteiros que dá até para casar quase tudo isso, né, Sim. Carla? Eu gosto desses roteiros que dá para casar tudo isso. Aproveita a gastronomia, aproveita para descansar, aproveita uma aventurinha. Com certeza.
Aproveita calorzinho, aí uma prainha, uma cidade grande, um shopping, tem Vocês tiram férias das férias no meio da viagem? Já fizeram isso? Não. Férias das férias que eu falo assim, que... Pagando em dólar, tá doido? Dependendo do lugar, você faz assim um roteiro mais corrido. Corrido não no sentido de passar, mas com muitas coisas pra fazer. E aí, o que eu faço quando tem esse tipo de viagem mais longa? Tipo, você vai pra Tailândia, não sei quantos dias vocês ficaram, mas não dá pra ir pra Tailândia pra ficar 5 dias, né? Então, você precisa ter mais tempo. Então, eu normalmente numa viagem de mais de 10 dias, eu costumo dar uma pausa. Daí eu pego um hotel super legal, com piscina, com uma vista bonita. Eu amei essa dica. Com uma vista bonita, que você, assim, você tá fazendo o roteiro, você está realmente aproveitando o lugar, mas você vai estar aproveitando de uma maneira diferente. Uma maneira de descansar. De uma maneira com uma vista. Normalmente eu escolho um lugar em que eu vou aproveitar a cidade com tranquilidade, aquelas cidades pequenas, vilas, ou uma cidade com cachoeira, uma cidade com neve, com montanha. Enfim, vai depender, obviamente, do destino. Isso é bem legal. Quando eu fui pra Tailândia, não sei se vocês foram pra Krabi. Não, só pra ilha lá, Carla. Então eu fui, né? eu olhando ali, né, falei, gente, qual desses lugares aqui, né, porque foi uma viagem longa, foi uma viagem de 25 dias, falei, aonde que eu vou descansar? Daí eu falei, bom, vai ser nessa praia aqui. Então eu fiquei 2 dias numa ilha, né, que é a Ilha de Krabi, maravilhosa, descansando, mas ao mesmo tempo aproveitando, obviamente, todas as delícias da Tailândia. Gente, eu amei essa dica. O Dani vai amar essa dica, porque ele é mais de curtir viagem assim. Quando a gente foi pra África do Sul, a gente só ficou na Cidade do Cabo e ficamos 20 dias. Alugamos um carro. Foi essa vibe aí. só curtimos a cidade. E ele gosta de viagem assim, mais assim. E eu gosto de viagem mais cada dia. Não, 4 dias aqui já tá bom, já vamos pra outra cidade. Aí eu vou viajar com você na próxima. Porque então eu sou dessas também. Aí, ó, se fazer assim, dá pra descansar, porque vai ter dias que muito corrida, por exemplo, sai de manhã e só volta depois que o sol se pôs. Eu volto doente toda vez. Eu volto doente porque eu fico cansada. A gente tem que fazer o que ela faz, 2 dias no meio de descanso. Eu volto, deixa de curtir. Eu volto parecendo um baiacu. Assim, tipo, super legal. Eu volto parecendo um baiacu de tão inchada, com dor no meu pé, com calo. A última viagem que eu fiz, eu perdi uma unha de tanto caminhar. Então Mas você não desiste nunca, Não né? desisto, não vou, vai sem unha mesmo, tá tudo bem. Vamos viajar juntos. Estilos, né? É estilos de E hoje viagem. vocês já conciliam, por exemplo, o trabalho e a viagem? Ou vocês programam, a gente quer fazer 2, 3 viagens no ano e nada de trabalho? Como é que funciona hoje? A última o Daniel fez, né, em Boston. Mas geralmente a gente vai pra descansar mesmo. Agora desliga. Isso, desliga. Mas a gente tá programando pro ano que vem com trabalho, estudos, né? Estudos junto. É sempre bom, mas depois que a gente teve a experiência no passado de estudar fora, foi engrandecedor pra clínica, mas antes a gente só queria descansar mesmo. Essa questão, dependendo da área, quando ainda mais assim na área de vocês, que tem tecnologia envolvido, que tem ciência de ponta, assim, e produtos que a gente não produz aqui no Brasil, porque a gente tem que comprar muita coisa de fora, né? Eu acho que realmente, todas as áreas, obviamente, fora do Brasil, você vai encontrar uma experiência diferente. Mas eu acho que essas áreas de tecnologia tem que aproveitar, né? Você já fica lá fazendo uns cursos pequenos, às vezes, de 5 dias. Tem uma questãozinha que, assim, as tecnologias, elas vêm pro Brasil e os produtos injetáveis, por exemplo, tem que ter Anvisa, né? Então, muito do que a gente conhece lá não tem no Brasil. Mas o que eu acho da experiência mesmo de viajar pro nosso trabalho, que a gente trabalha com beleza. E eu acho que você trabalhar com beleza você ir visitar uma cultura, você olhar outras culturas, ir para um museu, apreciar a arte, visuais, isso vai refinando o seu olhar pro teu dia a dia. Então a gente sempre traz bagagem pro trabalho, querendo ou não traz, não é só o descanso, você vem com uma cabeça muito diferente e não sei o que acontece, que o teu trabalho, você volta assim, muda assim, porque você viu até uma estética diferente num país diferente. Era isso que eu ia falar. Essa questão da naturalidade, porque essa coisa da harmonização pesar um pouco é uma coisa muito do Brasil, nos Estados Unidos também.
Nós somos muito parecidos com eles. O Dani mas vai nos Estados Unidos e fica criticando. Meu Deus, olha aquilo, não pode fazer aquilo. Mas assim, a gente entender outras culturas, entender o que é o belo, sabe? Ver coisas diferentes, isso engrandece muito o nosso trabalho. E eu não sei, pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu acho que quando você viaja, por exemplo, você vai pra Europa, ou mesmo você vai pra um país que ele é asiático, aqui a gente tem muita mistura. Então, por exemplo, você chega lá, aí você olha um formato do rosto, você olha uma maçã do rosto que é diferente, um nariz, uma orelha que é diferente. Então, assim, aqui... Eu acho, assim, que a harmonização facial, quando a gente não cuida, todo mundo fica igual. E essa característica individual de cada um é o que torna as pessoas especiais. É lindo. E né? vocês têm isso de olhar um povo diferente, de uma etnia diferente, olhar, esse daí ele é do não sei aonde. Com certeza. É russa, russa, certeza. Essa daí, não. Pelo jeito de se vestir, pelo jeito de se portar. Cara, e você acerta, você começa a entender, não só, né, tudo, o jeito de vestir, tudo. É muito incrível. Eu acho que só de você, esse teu dia de descanso aí, só de você sentar e observar o que tá acontecendo ao seu redor, sem a nossa correria que a gente gosta. Eu também gosto, né? mas... Mas também gosta. Na correria eu também gosto. Sentar e observar, isso é muito engrandecedor. A gente aprende demais, né? Você ficar num café tranquilo, olhando o movimento da cidade, olhando o que tá acontecendo ali. A gente faz isso na correria também, mas a gente faz já pensando no próxima etapa, né? E aquele dia que você tá ali, só... Olha, eu quero... A minha próxima pergunta agora é sobre viagem inesquecível. Se existe uma que é a mais. Só que eu tô vendo umas aqui que já tá inesquecível pra mim, gente. Eu não tô sabendo lidar. Eu não tô... Isso aí. Olha isso aqui. Esse aqui é Maldivas, né? Isso é Maldivas, Conta pra mim das Maldivas. Então, foi uma loucura, uma passagem promocional. Eu tava na aula de inglês, era notificação, né? Meu Deus, passagem Maldivas tanto. Eu falei, gente, isso aqui, esse valor nunca vi na minha vida. Tipo assim, mandei na aula de inglês mensagem pro Dani, compra essa passagem, compra agora. E foi tipo muito assim, a gente tava esperando muito tempo, o dia que tiver, meio que foi uma aposta, o dia que tiver esse valor, a gente vai pra lá. E daí, eu cheguei em casa, a gente comprou imediatamente, porque tava na promoção, vamos lá. Tava isso na já promoção, fica a dica, né? Olhou uma passagem em promoção, compra. O detalhe depois das férias, não sei o quê, você vê depois. Porque essas tarifas promocionais foram o que me fez conhecer tantos países. Mas nós também, foi essa coisa. Mas daí quando a gente começou a fechar, o Dani, não, mas eu quero andar de hidroavião. Não, mas eu quero ficar na casinha, não. A hora que a gente começou a fechar, eu falei, cara, eu tô louca a gastar tudo isso. Eu vou chegar lá, vai parecer uma praia de Photoshop, assim, vai parecer, cara, eles devem fazer Photoshop pra atrair. Cara, que loucura, eu vou gastar toda essa grana pra chegar em Maldivas, não vai ser... A hora que eu pisei em Maldivas, eu falei assim, eu tô dentro do Photoshop. De verdade. Tipo assim, gente, não é que fizeram Photoshop, eu tô dentro do Photoshop. É tipo assim, essa praia existe. É assim, não tem como comparar Maldivas com nenhuma praia. Nem Aruba. Não. Nem, assim, você tá você tá num banco de areia no meio do oceano. É um negócio que só tem lá mesmo, realmente. Claro que, assim, não é... Eu não vou... eu poderia falar a primeira viagem inesquecível e lembrar essa, mas eu não consigo escolher, não. Eu não consigo escolher. Talvez a Tailândia, por ter sido essa virada, tipo, cultural, a gente falar, meu Deus, preciso viajar mais. A que a gente fez o ano passado também foi muito legal. O Marrocos também. Cara, o Marrocos foi perrengue. Mas é uma das viagens que eu mais falo. Eu acho que... Eu não sei se é as viagens que tem mais perrengue, a gente mais... Só fala do Marrocos sempre. Gente, aqui os nossos convidados. E o ano passado... Com amor e com perrengue. E com amor e perrengue. E o ano passado a gente foi pro Havaí, que o Dani já tinha ido. Ele foi adolescente. E ele sempre contou pra mim, assim... Ele foi com 17 anos, acho que... E ele contou pra mim. Quando ele voltou do Havaí, ele entrou em depressão. Ele falou, eu quero voltar pra lá, eu quero morar lá.
Aí a gente foi... Maravilhoso mesmo. E daí, o ano passado, quando a gente voltou, as amigas me perguntaram, Lari, Maldivas ou Havaí? É muito diferente. Não dá pra comparar. Mas o Havaí, o coração ficou forte lá também. Então, assim, foi. Eu lá voltaria logo, assim, porque é uma mistura da cultura, essa beleza, sei lá, você se sente meio surfista lá, toda estilosa. Você sabe que o meu cunhado... também me senti surfista na Havaí. Deus. O meu cunhado foi pro Havaí e ele ficou morando lá. Ele morou. Não, o Dani começou a olhar a casa pra comprar dessa vez. Ele falou, vamos ver aqui, quanto que é pra comprar. O meu cunhado ficou morando e ele comprou uma prancha de surf e ele ficou lá surfando. Eu não sei te dizer... Peraí, ô Pablo acho que saiu. Mas o Pablo já me disse que é o marido da irmã dele. E ele ficou lá morando, mas ele ficou anos no Havaí. E morou lá. Ele morou lá e morou em Bali. Aí tá bom, tchau, gente. Bom, fechando parênteses da minha história. Mas, e conta pra mim um pouquinho. É que eu vou perguntar mais uma vez das Maldivas. Tá. Como é que foi essa viagem? Vocês foram só pra lá? Ou vocês fizeram ou fizeram arredores? Gente, a gente fez a passagem tinha um stopover em Frankfurt, na Alemanha. E a gente, depois da Maldivas, ficamos ainda dias na Europa. Fizemos a Alemanha uma parte lá, a parte da Rota Romântica. Beleza. Aí a gente tava indo na primavera, eu vi que Amsterdã tava tendo Keukenhof. Eu falei, temos que comprar e ir pra lá também. Eu já gosto assim, né? Então, assim, foi uma das viagens mais inesquecíveis. Foram em maio, então? Fomos em maio, Foi porque, assim, a gente saiu de Maldivas e ainda curtiu. E tava, daí já tava em inverno lá na Europa, saímos do verão. Foi bem intenso. Foi muito bom. Eu já gosto de casar assim a viagem já. Ai, que maravilha. Então, você não parou em outro país do Oriente Médio? Não, porque a gente já tinha parado quando foi pra Tailândia. Então, sempre a gente busca quando, né? Vocês ficam buscando as conexões pra fazer o stopover? Pra não parar, pra fazer o stopover. Então, o stopover na Alemanha. E o Dani queria conhecer a Alemanha. Eu falei, então vamos pra Alemanha. Me conta o que você achou de Frankfurt. Foi minha primeira cidade na Europa, Frankfurt. Então, eu gostei mais a gente fez a Rota Romântica, que são cidades menores. Sim, que você vai de Frankfurt até Munique. Eu gostei mais das cidadezinhas. Eu gosto mais dessa... Frankfurt não tive, assim, nada pra eu te falar, assim. É uma cidade que tem um aeroporto enorme, assim. Que vai pra você precisa realmente de muito tempo pra cruzá-lo, né? Muito tempo pra cruzá-lo. E é ali que te leva pro mundo, pra vários lugares. Então, assim... Porque é uma cidade comercial. Eu perguntei isso porque é uma cidade comercial. Sentiu, cara? Ufa, eu achei que eu tava achando... Não, é uma cidade comercial. Porque eu, assim, tava super empolgada. Comprei a passagem. Gente, a gente pagou... Claro que isso faz muito tempo. A primeira pra Europa. Pra Europa, sim. 2002, 2003. Mas a gente pagou, tipo, muito barato. 500 e poucos reais deu a nossa passagem de volta pela Latam, na época ainda, né? E daí ela parava em Frankfurt. A gente falou, então, vamos conhecer. Aí eu olhei assim, tipo, legal. Mas sabe quando não toca o coração? Eu falei, não pode acontecer isso comigo, né? Não pode acontecer isso comigo. Mas assim, eu gostei. Não é que eu gostei de conhecer. E hoje eu fico feliz de ter conhecido lá o Banco Central, né? Enfim, mas realmente não é aquela cidade. A Alemanha tem cidades muito mais maravilhosas, né? A gente já sabia disso, então a gente não focou muito ali, sabe, cara? Então, assim, por isso que tem que pesquisar muito Tem que pesquisar muito. Tem que estudar demais antes. Deixa eu contar uma história de Frankfurt muito engraçada. A gente usou um GPS daqueles bem antigões, assim, Garmin, não sei das quantas, mas era uma tela nada a ver, assim, né? Não funcionava direito também. E eu coloquei na cabeça que eu queria tomar um vinho de maçã que eles fazem lá numa taverna. Era isso que eu queria fazer em Frankfurt. Eu fui lá determinada para isso. Daí eu falei, a gente tem que ir, coloquei o endereço lá no Garmin da vida e começamos. E aí andamos. E andava. E Frankfurt não é uma cidade grande, né? Daí eu falei assim, nossa, essa cidade Ausfahrt deve ser uma cidade grande, porque tem várias placas para Ausfahrt. E a gente na rodovia. Aí, de repente, sabe quando vem aquele site? Você fala assim... eu acho que Ausfahrt deve ser saída, né? Porque, sabe, todos os tremos. Ausfahrt. Aí meus pais falam alemão. Mandei mensagem, não tinha mensagem ainda, não tinha celular pra isso. Liguei pra minha mãe no meio da viagem, falei, mãe, o que é Ausfahrt? Daí ela, saída. Falei, sabia!
Porque daí eu fui olhar no GPS, porque a gente programou, e eu não fui olhar que horas que eu chegaria no lugar. Tipo, dava 900 quilômetros, nada a ver o lugar que eu tinha colocado. Enfim, né? Então, essa questão de descobrir os lugares, né? Às vezes você passa uns perrenguinhos de passar, O alemão é diferenciado lá, as placas. Por isso que foi legal essa viagem no interior, porque você pegar o carro... Gente, a viagem pegar o carro que a gente mais gosta de fazer em viagem. Que carro pegar que vocês alugaram? Ai, vocês pegaram um carrinho ou um carrão? Não, eu acho que aí foi um carrinho, né? Foi um carrinho? Lá na Alemanha foi um carrinho, é. Mas pegar e você ir nas estradinhas e realmente ver isso, de você olhar as placas e tudo escrito em uma língua que, meu Deus... Um monte de letra junto que não significa nada. O que é o alemão? E daí o Dani até tira sarro, que ele parou num posto de gasolina e ele falou, amor, eu não vou abrir a boca. Porque se eu abrir a boca, ele vai ver que eu sou turista. Ele foi lá, pagou, e ela continuou falando alemão com ele, ele só concordando, porque se ele abrisse a boca, não ia ter como nem ensaiar um alemão lá, né? E ele que é clarinho, ele falou, eu vou... Chegou no carro, fui lá pagar o posto, me passei por alemão. Ela continuou falando comigo em alemão, mas eu fiquei quieto, né? Alles gut. Yeah. E assim, e dessas andanças todas, tem algum perrengue, assim, que você lembre, que você pense, esse eu acho que foi o pior de todos? Gente, eu sabia que você ia perguntar isso e eu falei, eu não posso contar o maior perrengue, porque eu tenho uma vergonha de contar esse perrengue. Mas eu sou sincera, eu não vou mentir, eu vou contar esse perrengue. Por favor. Eu tenho vergonha, eu não conto pra ninguém esse perrengue, gente. Agora vai contar pro Brasil inteiro. Inclusive porque envolve a viagem de Frankfurt e Maldivas. A gente perdeu a conexão, que a gente primeiro foi pra Maldivas e estava lá... a cara. Não, vocês vão me matar, né? Mas assim, a gente chegou a viagem até o stop, né, em Frankfurt, mas aí a gente já ia pra Maldivas. E eu tomei um remédio pra dormir, porque eu fiquei muito ansiosa com aquele voo. No início das viagens de avião, até isso é interessante, eu falo pra algumas pessoas, eu tinha muito medo de avião. E daí eu tomava remédio pra dormir. Sim. E eu acho que realmente me deu muito sono. E eu falei, a gente tava na sala já de embarque pra ir pra tão sonhada Maldivas, que tanto esperamos aquela passagem barata pra ir, né? E eu falei pro Dani, eu tô com muito sono, mas eu tava com muito sono. E eu avisei pra ele, Dani, eu vou ali dormir. Eu deitei numas cadeiras ali. E começou o embarque. E ele não me encontrou e eu não escutei ninguém chamar. Ele também não me escutou, que eu tava indo lá na cama. Gente, que vergonha. Gente, que erro amador, Carla. É amador, eu sei. Mas foi um negócio assim, um erro... Porque a gente teve 4 horas de conexão lá, o aeroporto é muito grande. E assim, mas assim, às vezes pode não dar tempo, mas 4 horas dá. Porque a gente chegou, em 4 horas deu pra ir, sentar, e logo começou o embarque. Olha, é um erro que assim, a gente já viajava, a gente já sabia, por uma falta de atenção, assim, de falar, olha, eu vou ficar aqui, eu fui dormir, ele não viu e eu tava apagada. O embarque foi, o avião foi. Nossa. E ele ficou me procurando no aeroporto, ele e os seguranças. E o perrengue foi que a gente perdeu... Que vergonha, gente! Não fala que você ficou com vergonha. Ó, eu contei. Eu poderia ter contado os menos pior. Mas esse é importante. Esse é importante, mas não é uma esse vergonha, é importante. tipo assim, porque você dormiu. A vergonha é ele com segurança atrás de você. Sim, entrando no aeroporto. Aí nisso o avião foi, fecha, e não tem como. E uma coisa interessante, eu contei porque assim, é educativo, né? É educativo, né? Não, Educativo. e nem é um fiasco tão grande. Porque quando você compra as passagens com conexão, se você perde, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas quando você perde, eu não sei se ainda é assim, acho que é, né? A volta, se você né? perde, se você perde uma das suas conexões, você automaticamente perde todas as outras passagens, até as passagens de volta. Aí eu acordei, vi a sala de embarque vazia. E eu não tava nem com o celular no passaporte, nada. Eu simplesmente tava com o meu travesseirinho, assim. Realmente eu tava com muito sono. Gente, é muito importante isso. Hoje em dia a gente fica na sala de embarque muito ligada. E a gente foi lá
na Lufthansa negociar, porque a gente precisava ir para Maldivas, porque a gente tinha um resort caríssimo pago, e o Dani, não, eu preciso ir para lá. E a gente teve que negociar uma passagem para Maldivas, no balcão. E assim, ela ligar. E assim, eu chorei, fiz um drama. Meu inglês é mais ou menos. Naquele dia eu falei inglês assim, que eu nem sei como que eu me virei, porque eu precisava dramatizar tudo aquilo. Então ela ligou para as outras companhias, porque eram várias companhias parceiras nesses voos. E ela ficou muito assim para perdoar as voltas, porque senão a gente ia ter que recomprar todas, ou ficar lá na Alemanha até terminar a viagem. E perder o sonho das Maldivas. Gente, foi justamente pra Maldivas. Chegar no guichê e falar assim: então, eu perdi o voo pras Maldivas, me vê uma passagem aí pra Maldivas. Quanto que é? Em euro. Em euro. Como é que é? Então, assim, foi tenso, sim, mas assim. Lari, mas eu vou te contar uma coisa pra você não se sentir sozinha. Eu tô contigo, porque isso já me aconteceu também. Escuta a minha história. Só que a minha não era Maldivas. Eu estava indo pro Rio de Janeiro e eu tava em Foz. E era um voo que ele saía às 5 horas da manhã. Eu acho que até ainda tem esse voo que sai esse horário. Tem. Eu saí de Cascavel 2 horas da manhã. Meu tio me levou até Foz do Iguaçu pra eu pegar o avião, não sei o que lá. E eu tô sentada lá no lugar de embarque. Só que eu não sei se eles estavam reformando o quê, porque já faz bastante tempo. Era como se tivesse uma sala de embarque aqui e tinha uma outra aqui, ó, que era tipo o portão 1. Eu tava, sei lá, no portão 5 aqui, portão 4, sei lá, aqui. E aí, aquela sala ficando vazia, dando meu horário e nada. Mas eu tava acordada, tá? E nada. Eu não me toquei que eu tava na entrada errada, no portão errado. Daí, sabe quando fazem aquela fiasqueira que começam a te chamar pelo seu nome no aeroporto? Menina, me chamaram, só que eu tava num sono tão bom, assim, sei lá. Me chamaram, o Dani falou, Larissa Cornileto, sei lá o quê. Amor, chamava e nada de mim. Gente, que desespero. Mas assim, ó, isso pode acontecer realmente, mas eu quero aproveitar o que você falou para explicar uma coisa que é importante quando a pessoa vai comprar voo. Essa questão das conexões. A conexão curta, às vezes a pessoa fala, não quero ficar muito tempo em conexão. Mas é bom conhecer os aeroportos. Eu e a Babi, a gente conhece bem os aeroportos e tem alguns voos que a gente evita pegar, porque parece muito atrativo, né? Nossa, só 1 hora de conexão e tá tudo certo. E isso já deu errado pra mim. Eu também já aconteceu comigo isso em Madrid, indo pra Roma, porque o aeroporto de Madrid também é grande. Não do mesmo tamanho de Frankfurt, mas é grande. E não deu tempo. E a minha conexão... Gente, vai parecer ridículo isso, mas a minha conexão era de 2 horas e meia. Mas não deu tempo pra fazer, porque assim, o embarque começa antes, lá no guichê, você tem que atravessar um aeroporto, você tem que esperar um trem, porque esses aeroportos grandes, gente, que aqui no Brasil a gente não tem nenhum aeroporto com essa infraestrutura, mas eles têm verdadeiros metrôs dentro do aeroporto, para você ir de um terminal para o outro. Então, esses metrôs, eles vão super cheios, e você tem que esperar a sua vez, demora, eles vão parando em cada terminal, até você sair do avião, andar aqueles 1 milhão de quilômetros em corredores que não tem nada, que você anda. Quando você viu, passou o tempo. E a gente perdeu também. Eu perdi a minha visita para o Coliseu por conta disso. Então, hoje, por exemplo, com experiência, quando a gente organiza os roteiros dos nossos clientes, a gente não coloca absolutamente nada pago no primeiro dia. Porque essas coisas podem acontecer, seja um voo atrasado, seja uma conexão que perdeu, né? E pode acontecer. Então, só explicando, tem que saber qual aeroporto é a conexão para você saber quanto tempo você precisa ir de um terminal para o outro. Porque isso pode, às vezes, você ficar 4, 5 horas em conexão é mais vantajoso do que você fazer uma conexão mais curta. Então, não se sinta sozinha. Tá bom. Isso pode acontecer. Ai, que sarro. Agora, eu vou fazer umas perguntas rapidinho e você vai me respondendo assim. Ai, meu Deus, tem isso também. Mala, grande ou pequena? Média. Não é de 10 quilos. Na de 10 é média, né, gente? A de 10 é maior. Se for muitos dias, tem que ser... A de 10 quilos eu não consigo, gente. Não.
O que não pode faltar na sua mala? Ah, o celular pra tirar foto, né? Antigamente era câmera, né? A gente ia com câmera Nikon pesado. Hoje em dia, eu também andei com muito celular pra tirar foto. Compras na viagem. Você gosta? Não. Eu não... Cara, minha alma gêmea. Gente, vamos viajar junto. É minha alma gêmea. Aí, assim, tem que estar sobrando irmãs, muito. Somos amigas, irmãs. Me irrita. Ai, deixar de fazer um passeio, de conhecer coisa, pra ir num show, não fazer compra. Ai, não, odeio. Odeio. Gente, eu não mesmo. Ai, que bom, cara. Cacareco, você gosta de trazer? Nunca. Nem iminha de geladeira, nem nada? Não. Ai, difícil. Tem que gostar muito. Existe algum programa que você sempre procura fazer numa viagem? Praia, pelo jeito. É, praia. Se tiver praia. Ou visitar uma igreja, de repente. Ou se tem museu, você vai ir numa livraria. Cada viagem acho que não. Acho que não tem... Não tem muito peculiar, assim, de cada viagem. Acho que você sabe que o Pablo, meu marido... Todos os lugares que a gente vai, ele visita uma livraria. É claro, né, professor de Ele português? sempre visita uma livraria. E ele gosta de trazer um livro do lugar. Então, por exemplo, do escritor do lugar, da língua do lugar. Sempre tem uma coisa. Eu comecei fazendo isso, mas depois eu parei, porque daí a minha mala foi diminuindo. Foi isso, E aí eu não... Eu comecei com caneca lá, trazendo caneca. Daí depois eu falei, gente, essa caneca tá me atrapalhando aqui na mala. Daí eu parei de trazer, daí eu parei de tudo. A última viagem que você fez? A gente foi pra Boston e foi muito legal que o Dani foi tipo uma realização, porque o Dani foi pra um curso, ele ficou uma semana estudando e eu fiquei uma semana sozinha passeando. Foi quase que uma viagem sozinha. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou no café sozinha. Quanto tempo que eu vou ficar? O tempo que eu quiser. Aí eu vou no museu agora. Quanto tempo que eu vou ficar? O tempo que eu quiser. Aí agora eu não quero fazer nada, Foi muito legal. E viagem sozinha, você já fez? É só essa daí Essa que conta mais ou menos, aos passeios sozinhos. Mas, gente, a gente é muito gêmeas. Você também acompanha o Pablo, né? Eu não posso fazer viagem sozinho, vai que eu durmo no aeroporto e ninguém... O Pablo tem certeza que alguém vai me sequestrar. Ai, meu Deus. Ele acha que alguém vai me sequestrar. O Dani fala, Sim, porque você para pra conversar com todo mundo. Eu também. Não é difícil te levar. Não é difícil. Ai, e qual será a próxima? Ai, eu não ia contar, mas a gente... É segredo, a gente não vai contar pra ninguém. A gente não vai contar pra ninguém. Então, a gente esse ano teve outros planos, a questão de... Esse ano a gente não planejou tanta viagem, a gente fez 10 anos de casado, a gente tava com uma viagem pensando muito, que era Itália, Nossa, Itália, olha que destino mais óbvio, eu não conheço, porque é uma viagem que eu sempre guardei num potinho pra fazer realmente num... Porque senão, né, gente, deixa ali um lugar pra você sempre sonhar. E era pra ser dos 10 anos de casado. Eu falei, gente, chegou 10 anos de casado, já é Itália, como assim? Então a gente tentou preparar, mas não foi do jeito que eu queria, a época que eu queria, do clima que eu queria, o tempo que eu queria ficar. Então não foi esse ano. Ixi, eu já me perdi. Qual que vai ser a próxima? Qual vai ser a próxima? A próxima. Então, e o Dani, como ele tá nessa vibe de descanso, a gente vai pra Miami mês que vem. A gente já conhece. E quando eu fui pra... Olha que diferente isso, porque a gente foi faz 8 anos, conhecemos, curtimos em Miami Beach, não fomos tanto em outlet lá. Curtimos a cidade, a vibe, cubana, fomos, Miami é maravilhoso, aquelas baladas de hotel, gente, delícia. E daí curtimos super, e daí eu falei, já tá bom, já tem país que você vai, ai não, esse aqui eu não preciso voltar. E Miami foi um desses países. Aí o Dani me veio que você, vamos em novembro em Miami? Agora a clínica é muito agitada, a gente não pode fazer uma viagem pra Itália, que eu quero ficar 1 mês, 2 meses na Itália. Então, assim... Justo. Aí eu falei... Justo, né? Justo. Tava justo. Então, assim, foi uma coisa que... igual você falou, vão mudando as nossas... os jeitos de viajar. Muda muito. Muda muito. E ele... vamos só ficar em Miami 1 semana descansando? E eu, o quê? Eu não quero. Não, eu não falei que eu não queria voltar pra Miami. Como assim, Dani? Não, vamos ficar lá 1 semana descansando. E eu... Aí depois eu pensei, refleti, eu falei, gente,
não, eu tô recusando uma viagem. Não, vamos. E agora eu tô super curtindo a ideia e super empolgada, porque, assim, muda a gente tem que aproveitar. E ele falou, vamos comprar, vamos e vamos. Olha só, vou te dar uma dica então. Ai, já quero. Em Miami, eu e o Pablo, a gente foi pra Miami uma vez. E de lá, eu não sei se agora vai ter, novembro. Não sei se vai ter. Mas saem de lá cruzeiros de 3 dias pras Bahamas. Eu não sei se você já teve essa intenção. Eu não. O Dani já foi em cruzeiro, ele não gosta, mas eu já mudei, porque ele só queria ficar em Miami descansando. Eu já mudei o roteiro, óbvio, né? Aí a gente já fechou pra Key West ficar 3 dias lá. Eu ia falar pra vocês fazerem isso, porque a viagem pra Key West é gostosa. É mais daqui, mais dali. Menina, a gente vai se hospedar Tá lá deliciosa. Porque depois da experiência do Havaí, a gente gosta de fazer mergulho e bastante snorkel. E eu li que lá a barreira de corais é tipo comparado ao Havaí. E eu falei, vamos ficar hospedado lá só pra ficar fazendo os passeios de mergulho lá. Aí já acabei com a viagem dele. Bom, casou, vai né? Ter descanso, vai ter o vai descanso, descansar. mas vai ter a correria ali. Daí já vamos chegar do aeroporto e já vamos ir pra Vocês vão chegar e já vão pegar o carro e já vão descer. já vamos. Olha, mas eu vou te falar, você já fez um cruzeiro? Não fiz. Você obriga ele aí com você, porque é nosso rolê dinâmico. Tá. Entendeu? Então, por exemplo, assim, ó, esse cruzeiro do Caribe, ele é muito legal, porque você vai ficar lá, tipo, esse das Bahamas, ele é um dia pra ir, um dia pra voltar, e um dia você fica lá. Mas eu fiz um que a gente conheceu Jamaica, Ilhas Caimã, não sei o que, um monte. E ele super queria ir pra Jamaica. Nós chegamos a cotar passagem aérea pra ir pra Jamaica. Jamaica é muito legal. Muito legal. E tem muito passeio de aventura. Tipo assim, ó, de conhecer cachoeira, de não sei... É muito legal a Muito Jamaica. café bom. Jamaica é café muito legal. Então, assim, ó, e esse negócio do cruzeiro, ele é um rolê dinâmico. Você chega de manhã no lugar, você vê, volta pro navio e de noite não tem essa só de dormir. É dormindo e viajando. Acho que eu vou gostar. Gente, Jamaica, eu tenho uma história de Jamaica enlouquecedora, porque os carros têm mão inglesa lá, né? E eu peguei um hotel, era um hotel simples, mas era um hotel com uma vista maravilhosa. Não chegava a ser um hostel, mas era quase, né? Bem simples. Mas ele ficava no alto da montanha. E eu fui sonhando com o bendito do hotel lá na montanha, na Jamaica, e carro alugado, que eu gosto de dirigir em lugares diferentes. Gente do céu, me atrasei. Cheguei lá tarde da noite e era um negócio assim, ó. Não tinha, sabe? Não tinha como fazer, eu não enxergava direito, a luz do carro não estava funcionando direito e é meio perigoso, assim, sabe? Tem que tomar algumas medidas de segurança, na verdade, na Jamaica. Não tive nenhum perrengue, mas é um país que você não pode chegar lá, né? Oi, gente, tô aqui, olha meu carro. Olha eu aqui, né? E eu pensei que eu não ia dar conta de subir com o carro e já era muito tarde da noite e floresta e mão inglesa e eu, sempre quando eu pego um carro desses países, eu pego o carro automático, mas eu não consegui pegar um carro automático. Foi eu com o carro manual. Na subida. Na subida à noite, numa lamaceira, assim, num país não totalmente seguro, assim, né? Então, mas é um país maravilhoso, super legal de cultura, a comida maravilhosa, as paisagens, né? Sem comentários. É muito legal. Então, de repente, quando tiver lá... Não nessa viagem, mas uma outra quem viagem. Sabe dar certo. Quem sabe, né? Quem sabe um bate-volta. Quem sabe. Muito legal. Lari, então, e a Itália, sua viagem dos sonhos, ou existe algum outro destino dos sonhos? A viagem dos sonhos é a Itália e a do Dani é a Islândia, a Aurora Boreal. Aham. Já foi? Não. Não. Aí, ó. Acho Não, que eu já fui, não pra Islândia, eu fui pra Finlândia, fui pra Noruega. Noruega. Mas não fui em época de não ter... Até porque eu não subi tanto, né? Eu fiquei nas capitais, então elas são mais ao sul. Você precisa subir um pouco pra ver a Aurora Boreal. Mas ainda é o meu sonho. Só que quando eu for pra lá, eu quero ir tipo Maldivas. Eu quero ficar naquele iglu. Tipo Maldivas no sentido de gastos, né? Sim. De luxo. E a gente viu que lá, olha, eu acho que lá extrapola Maldivas de custo. Não sei comparar. Nunca Depende fiz esse do padrão, exercício, na verdade. Mas pelo que a gente Mas fez, colocou na ponta. É caro porque todo mundo quer ir ficar dentro do iglu olhando a Aurora Boreal, né?
Quem que não quer fazer isso? Então, como não são muitos, porque são países, esses países, todos eles ali da Escandinávia, aquela região, eles são países bem com pouca população. Então, acaba que eles não têm o público interno para fazer determinadas coisas. Tem que ser para pessoas de fora. Só que esse é um turismo também complicado, até mesmo para o europeu, porque não é pertinho, né? Então, e não é fácil você chegar, porque a gente não consegue ver no mapa, mas quando você aproxima, são várias ilhazinhas, na verdade, que formam um país. Sim. Então, para você chegar ali na região que é realmente bonita, dá bastante trampo, viu? Foi uma das viagens mais complicadas que eu fiz até hoje. Eu não entendia a geografia, era difícil, como o brasileiro não vai muito para lá, não tinha muitos fóruns, não tinha muita informação. E uma noite, inclusive, eu pensei que eu ia morrer. Verdade? Porque eu pensei, eu vou morrer congelada. Porque o último trem partiu, a gente não conseguia chegar no hotel. Então, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Hoje eu já sei, já entendi, porque conheci, entendi a dinâmica e agora eu consigo pensar melhor. Mas foi muito complicado. E eu não fui, assim, eu não fui só. Não planejei sozinha essa viagem. Uma outra amiga minha, que é a Grazi, que foi comigo. Também super, assim, de viagem. E a gente se bateu para conseguir entender o roteiro. Essa viagem a gente sentiu, quando a gente começou a pesquisar e ler sobre ela, que a gente precisa de ajuda para fazer. Essa viagem você tem que fazer com alguém projetando, porque senão não vai rolar. Isso a gente já entendeu. Tem que fazer. E de preferência, tem que ter ali uma parceria com empresas de lá. De lá. Não sair daqui, do Brasil, aqui. Fazer uma coisa com lá mesmo, porque é bem complexo mesmo a logística. A logística que é complexa. E daí, restaurante, por exemplo, nesses iglus, nessa região, é um lugar isolado. Logo, toda a infraestrutura de alimentação, tudo, você tem que pensar tudo antes. Olha só. E eu, meu medo é morrer de frio também. Eu falei assim, pronto, ferrou. Não tem mais trem, a cidade não existia nem pessoas, não tinha pessoas. Deus, né? O trem foi, a gente desceu do navio, porque a gente fez os fiordes, né? A gente fez os fiordes, paramos lá no norte da Noruega, e daí não sabia chegar no hotel, não tinha ninguém andando na rua para nos explicar, não tinha ônibus, não tinha nada. Falei, pronto, não tinha Uber na época, pronto, ferrou. Graças a Deus passou um ser abençoado, que eu acho que foi um anjo, e a gente conversou com ele, ele falou, eu levo vocês. Ele nos cobrou caro, tá? Ele nos cobrou caro. Sempre assim. Quer dizer, na verdade eu não sei, né? Porque lá é um país caro já, por natureza, né? Mas ele nos levou até o nosso hotel. Mas olha, a gente morreria de frio na rua. Meu Deus, que horror. Morrer de frio, que morte mais trágica. Na Noruega, mais de frio. Não, morreu onde? Na Noruega, de frio. Sei lá, né? Lari, que prazer receber você aqui. Meu a Deus. Conversa lá vai, a gente tem vontade de ficar aqui. Quando a gente vê, já passou uma hora. Eu esqueci que tinha microfone, eu esqueci que estavam gravando. Pra mim que eu tava só batendo papo. E viagem é assim, gente. A gente começa a conversar e a gente revive a viagem. Eu acho que o bom de viajar é o contar depois. Né? Com certeza. Gente, o contar, viver, e claro, a viagem tá lá, mas a memória que fica é o que você guarda. E tá partilhando assim, nossa, já tô com vontade de comprar já 300 passagens, já tô saindo daqui já. Esse ano foi meio assim, né? O Dani segurando, eu falei, eu já tô doida pra comprar na Islândia logo, ir pra lá logo. Fazer... Quem viaja nunca fica sem assunto, né? Não existe. Ela sempre vai ter uma coisa pra contar. Ou de um assunto banal, mas ou o que aconteceu com ela, ou o que viu, o que fez, o que não fez, enfim, o povo, não tem, né? E a gente volta sempre mais rico, né, da viagem. A gente volta mais rico da viagem. E mais ricas ficamos sempre nós aqui quando recebemos uma pessoa que nos dá o que ela tem de mais precioso, que é o tempo dela, para compartilhar um pouquinho da vida e das experiências. Então é uma honra receber você aqui. Uma pena que o Dani não veio, mas ele tava gripado. Aí já imaginou. Ainda tá de cama, gente. Olha, acamado. Foi melhor papo de mulher. Assim, ele ia interromper, ele ia mentir, ele ia falar que a hora do sono ele não foi culpa minha. Eu ia falar que era culpa dele. Já nem... Esse foi o clube da Luluzinha, uma delícia, mas Dani, vamos adorar receber você aqui um outro momento, quando vocês voltarem da próxima, topzera, né? Voltarem da Itália, vocês vão ter que vir aqui contar pra gente. 2 meses, uma viagem assim. Sei tudo. Então, assim, Lari, foi muito bom ter você aqui, foi um prazer. Prazer meu, gente. Sempre que você quiser quiser e tiver uma novidade,
será muito bem-vinda. A gente vai adorar receber você aqui. E agora, como forma de agradecer a sua presença aqui com a gente, eu e a Carla, nós fazemos assessoria de viagem. Então, se você tiver uma dúvida a respeito de alguma coisa relacionada ao assunto e quiser nos perguntar, o microfone é todo seu. Agora, nesse momento? Exatamente. Gente, a dúvida... Deixa eu pensar, tem que ser algo Enquanto a Lari pensa, então já vou falar um negócio que é importante. Faz o nosso merchan. Gente, olha só. Método PHR, que nós temos passagens, hospedagens e roteiro para você que quer organizar a sua própria viagem, quer aprender como comprar passagem mais barata, quais são as técnicas que a gente usa pra gente ir para os nossos clientes, como que você faz para escolher a hospedagem, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não sei nem onde ficar. Então, em qual momento também você escolhe um determinado tipo de hotel, um outro tipo de hotel, a gente te ensina tudo isso. E além disso, a gente te ensina como roteirizar a sua viagem para você aproveitar o máximo que o lugar tem, para você não voltar da sua viagem e alguém falar pra você assim, você fez tal coisa, você fala assim, nem sabia. Você pode até falar, não fiz porque escolhi, mas não porque você não sabia. Então a gente te ensina tudo, como que você vai pesquisar pra você não cair em fria, cilada, e é o método PHR, tá bom, gente? Então, fica aí a dica pra você. E outra, não esquecer sempre de que se você é nosso seguidor, você tem 20% de desconto lá na Rockefeller, tá? Então você pode se inscrever pra você falar inglês e o mundo todo se abrir para você. Também se inscreve no canal, deixa um like, manda pros amigos, marca a gente pro YouTube começar a nos pagar, porque ele ainda não nos paga. Ele precisa nos pagar. Mas a hora que você falou, eu já veio na ideia. Na verdade, como eu falei da dificuldade esse ano de estar sendo as passagens, né? Uma vez a gente já tinha as manhas ali, hoje a nossa dificuldade, que é o nosso maior impulso, a gente já comprou 1 milhão de viagens por impulso, só a passagem, depois ver o que faz. Já comprou e nunca deu errado, sempre deu certo. A gente sempre amou o destino e assim, quando a gente foi vendo e foi viajando, é a dica de comprar passagem, que a gente tá meio travado, a gente fica assim, ai, vamos, não vamos. Como é que tá a questão das passagens? Então, eu vou te dar, assim, uma dica mais por cima pra você ter só uma ideia, a gente vive hoje essa crise, né? Então, muito importante, número 1, é você saber o quanto é o valor real de uma passagem. Então, por exemplo, como eu falei, a gente teve a crise da 1, 2, 3 milhas. Então, a gente hoje não vai encontrar uma passagem para Paris ida e volta por R$1.000, igual a gente encontrava no começo do ano, né? Eu comprei uma passagem para Paris por ida e volta por R$1.000. E então, assim, hoje a gente não vai mais encontrar isso. Então, sempre importante você ter a noção do valor real dessa passagem. E uma dica que eu dou é você testar os locais de saída. Então, por exemplo, testa do Rio, testa de São Paulo, testa de Assunção, testa do Uruguai, testa de Porto Alegre. Vou te falar uma entendeu? coisa, Então, assim, aqui onde a gente mora, a gente tem algumas oportunidades de sair de vários lugares, principalmente de países vizinhos. Então, de repente, comprar uma passagem que sai aqui de Porto Iguaçu, ela vai para Buenos Aires e para algum outro lugar do mundo. Ou então, aqui de Assunção, no Paraguai, e aí ela vai para outro lugar do mundo. Então, porque como a gente vive essa crise por brasileiros que estão viajando muito mais, nos outros países, a Argentina é um país que está em crise, então os argentinos não estão viajando tanto. Então, de repente, às vezes a gente fazer esse jogo de procurar de lugares diferentes. E sempre, sempre, sempre deixar o seu visto americano em dia. Porque tem muitas empresas que estão fazendo com uma perna nos Estados Unidos para depois ir para outro Fica lugar. mais barato. Que acaba ficando mais barato. Ficando mais barato você fazer Brasil, Estados Unidos, Itália, por exemplo. Do que Brasil e Itália. Do que Brasil e Itália. Então, isso a gente já testou e efetivamente é o real. E só para você ver a questão de sair de Assunção, por exemplo, eu estava vendo para viagens de final de ano, sempre são caríssimas, passar Natal, Réveillon e fora, né, da sua cidade. Eu estava testando sem querer, falei assim, vou dar uma olhadinha saindo de Assunção para Cuba, né? R$1.970 e de volta,
no Natal, tá? Pra você sair dia 22 de dezembro, volta dia 2 de janeiro e você ainda pode ficar por 3 dias no Panamá, que também é um lugar maravilhoso, tá? Eu já fui pro Panamá e é um lugar assim que às vezes a gente não dá muita bola, mas é um país lindo. Você conhece 3 países, tá? Numa viagem só. Claro que... E daí você fala assim, mas tem que ir até Assunção. Gente, pra gente, nós aqui de Cascavel, dá pra ir até Cidade Leste. Tem um voo saindo de Cidade Leste que custa menos de R$200. Você chega em 30 minutos em Assunção. Sério? Ou dá pra, né? Tem a opção de ônibus, tem a opção de carro, enfim, né? E não é uma capital longe, né? É uma capital de 500 quilômetros daqui. Então, Mesma coisa que pra Curitiba. A gente já pegou voo. Vamos pra Curitiba pra pegar voo. Isso aí. Eu já fui para os Estados Unidos via Paraguai. Inclusive, foi maravilhoso, porque o voo foi vazio. Fui dormindo. Meu Deus. E dá tudo super certo. Aviões, né, que são das companhias, né? Que às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas Paraguai, será que dá para confiar? Mas é a companhia, não é o país, né? É a companhia aérea que é responsável por esse voo. Então pode ir bem tranquilo. Já vou pesquisar. Gente, então, mais uma vez, foi um prazer estar com vocês aqui nesta noite. Obrigada pela sua audiência. Não esquece, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa o like. E a Lari veio aqui hoje, gente, para mostrar mais uma vez que a Lari pode, eu posso, a Babi pode e você pode travel. Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau.